Olá, tudo bem? Meu nome é Ramon Santana e esse é mais um vídeo do canal Métrica Cinéfila. No vídeo de hoje eu vou tentar aqui um formato um pouco diferente, que é esse formato de vlog aqui, que eu mostro meu rosto. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo em que eu apareço mais, talvez eu faça mais vídeos assim. E no vídeo de hoje eu vou falar de um novo filme da franquia Pânico, ou Pânico 5, como você preferir chamar. Eu assisti o filme e hoje eu vou compartilhar um pouco das minhas opiniões sobre ele. Será que o filme realmente vale a pena? Será que é só uma continuação vazia? Enfim, tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Mas antes peço que você deixe o seu gostei, compartilhe ele com quem achar interessante. Se você gosta de Pânico ou tem amigos que gostem, compartilhe esse vídeo com eles pra gente ter uma discussão bacana. Então sem mais enrolações, vamos falar aí de Pânico ou Pânico 5, sei lá. Porque a Pânico era sempre muito marcante devido às suas introduções. A gente sempre tem um nível de suspense muito bem equilibrado, misturado com uma quebra de expectativa muito grande. Aqui nesse filme não é diferente, a parte da introdução é muito bem feita. Você tem até uma adaptação mais moderna, né? Você não tem mais essa ideia de alguém ligando pra pessoa, você tem essa coisa de alguém clonar o celular de outra pra se passar por alguém. Esse novo capítulo ele realmente não deixa a desejar nessa parte da introdução. E ele até traz algo diferente nessa questão de você ter a vítima que é morta no começo e uma investigação sendo iniciada em cima disso. Não é algo necessariamente inovador, na verdade já é bom avisar que Pânico não é um filme inovador. E ele nem tenta ser, então esse não é um problema. Mas a cena inicial já começa em alto nível, e esse nível felizmente é mantido durante a projeção, já adianto aqui. E claro, a gente precisa elogiar a direção do Matt Bettinelli-Opie e do Tyler Gillett, eles que são os mesmos diretores de Casamento Sangrento, que é um ótimo filme. E quem já assistiu esse filme sabe que eles conseguem muito bem construir essa tensão e ao mesmo tempo equilibrar ela com cenas mais frenéticas de ação. Eles trabalham muito bem aqui com as aparições do Ghostface, com os jogos mentais que ele cria. Eles realmente conseguem deixar a aparição do personagem interessante. Claro que não dá pra deixar de falar do Ghostface, o assassino aqui da franquia. Ele é sempre um ponto muito interessante porque ele é o grande diferencial da franquia Pânico. Afinal, diferente de outros filmes de slasher, você sempre tem a noção de quem é o assassino e do que ele quer. Pânico, entretanto, é diferente nesse sentido. A gente nunca sabe quem de fato é o Ghostface e nunca conhece as suas verdadeiras intenções. Todo o mistério que é sempre criado em volta do personagem é interessante. Aqui, entretanto, eu tenho que admitir, o mistério que foi criado é mais interessante do que a resolução desse mistério. O terceiro ato do filme, infelizmente, é a parte mais fraca dele. Quando a gente tem a revelação dos assassinos e o que eles queriam, acaba não sendo tão interessante assim, não é tão empolgante. E talvez se você for um espectador um pouco mais atento, você até consiga desvendar o mistério antes mesmo do filme te revelar a verdade. Então pra mim o maior desvio desse filme, infelizmente, é o final dele, o terceiro ato ali dele. Não é um problema necessariamente desse filme, todos os filmes da franquia Pânico nunca têm motivações verdadeiramente impactantes para os seus antagonistas. A gente sempre acaba relevando devido ao tom mais satírico que essa obra tem. Nesse filme, entretanto, eu tenho que admitir, a resolução não é tão interessante assim, comparada aos outros filmes da franquia. As motivações, como eu já disse, não são as mais interessantes quando você pensa um pouco melhor nelas. Essa é a única grande reclamação que eu tenho do filme, porque de uma forma geral ele é bem envolvente. Ele realmente consegue te impactar com a morte dos personagens, porque você legitimamente se importa com eles. E o filme nesse sentido é bem ousado, ele não tem medo de matar personagens que você se importa. Nesse sentido, o Pânico é um filme bem ousado, tenho que admitir. Por falar em personagens, aqui a gente tem os personagens clássicos da franquia, mas a gente também tem um elenco novo, e eu gosto muito de como o filme divide bem esses dois elencos. Inclusive tem uma discussão interessante aqui da diferença de gerações, porque você tem essa nova geração que prefere filmes do chamado novo terror, que não estão preocupados apenas em te assustar, mas também trazer questões sociais ou psicológicas à tona. Filmes como Babadook, Corra, Hereditário são um exemplo disso. Você também tem a geração mais antiga que prefere um terror mais tradicional, como Sexta-feira 13, Halloween. Você tem inclusive uma cena em que uma personagem que faz parte dessa nova geração toma uma atitude diferente, toma uma atitude um tanto quanto inovadora, digamos assim. E quando ela toma essa atitude, ela é confrontada por uma personagem que faz parte da geração antiga. E claro, no final as duas acabam se unindo para tentar destruir o mal que é o Ghostface. Então é bem bonita essa mensagem de mostrar como, embora diferentes, ambas as gerações podem se ajudar, podem se complementar. Eu admito que eu senti um certo desespero do roteiro em querer colocar muitos assuntos em pauta, mas acabaram dando o desenvolvimento certo para todos. Afinal, além dessa questão geracional, você também tem outros assuntos sendo colocados em pauta, como fanbases tóxicas, fãs mais saudosistas que não aceitam mudanças nas suas obras favoritas. E você tem até referência a esses canais de YouTube aí que ficam comentando dos filmes, né? Olha só. Então acaba que o filme joga muitos assuntos no ar e obviamente ele não consegue dar o mesmo desenvolvimento para todos. De uma maneira geral, eu acho que a metalinguagem é bem trabalhada aqui. Principalmente porque você tem um aprofundamento nessa questão do Recon, que é uma continuação, mas que ao mesmo tempo também é um reboot. Filmes como O Despertar da Força fizeram isso, o novo Halloween fez isso. Você tem uma cena em que uma personagem literalmente explica o conceito do Recon, então é como se o filme estivesse dizendo exatamente o que ele é.
E é complicado você trabalhar com metalinguagem, porque quando você tem um filme falando sobre um filme, é como se você estivesse dizendo pro seu público o que ele tem que sentir, o que ele tem que achar daquela situação. Se você não dosa muito bem isso, você acaba deixando seu público desinteressado. Felizmente isso não acontece com Pânico, o filme ele sabe a hora de parar, ele sabe quando ele tá parecendo mais uma paródia de filme de terror do que um verdadeiro filme de terror. Então o filme tem uma noção muito boa disso. Acredito que quem gosta dos filmes clássicos vai ficar satisfeito com essa sequência, até porque o filme honra o legado da franquia, ele não é só uma continuação vazia. Ele tem essa questão geracional, como eu já disse, mas ele também tem uma preocupação em expandir mais os conceitos metalinguísticos da franquia Pânico. Então Pânico não é só mais um título feito pra ganhar mais dinheiro. Ele é um filme que de fato tem paixão pela obra ali que ele tá continuando. Gosto principalmente de como eles respondem a questão da geração mais exigente com filmes de terror. Afinal, tanto no filme quanto na vida real, as pessoas que vão ver esse tipo de filme têm um leque muito grande de referências para filmes de terror. Então essas pessoas são conscientes dos clichês desse tipo de filme, elas são conscientes das conveniências que esse tipo de filme tem. Então você não pode fazer uma coisa muito óbvia aqui, senão fica muito previsível. O filme ele tem consciência disso e eu acho que ele responde muito bem essa questão. Então eu acho que Pânico é um filme muito divertido, é um filme muito envolvente, ele honra muito bem o legado da franquia. Foi um ótimo filme para começar o ano. Fecho o Pânico aqui na métrica com a nota 7. Esse foi meu vídeo aí dando minha opinião sobre o filme Pânico. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu gostei, compartilhe ele com quem achar interessante. Sem mais o que dizer por hoje, falou!